Pais, quando vocês perceberam que seus filhos realmente escutam o que vocês dizem? Eu ensinei minha filha a ser gentil com todos. Nunca imaginei que isso salvaria várias vidas. Minha filha de 15 anos, Emma, chegou em casa na última terça-feira agindo de um jeito estranho. Ela ficava checando o celular a cada poucos minutos e parecia nervosa com alguma coisa. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela só respondeu, nada, mãe, e foi direto pro quarto. Naquela noite, ela mal tocou no jantar. Só ficou empurrando o espaguete no prato. Na manhã seguinte, me abraçou mais forte do que o normal antes de ir para a escola. Ela nunca faz isso. Normalmente sai correndo pela porta reclamando de estar atrasada pro primeiro período. Achei que talvez tivesse uma prova importante ou uma apresentação. Algo parecia errado, mas eu não conseguia entender o que. Ela até esqueceu a garrafinha de água favorita dela. Por volta das 10 horas, recebi uma ligação da escola. Meu coração parou quando vi o número na tela. A voz da diretora estava trêmula ao dizer que havia uma emergência e que todos os pais precisavam ir à escola imediatamente. Ela não quis explicar o que estava acontecendo por telefone, o que só aumentou meu desespero. Corri para a escola e vi carros da polícia por toda parte. Ambulâncias alinhadas na rua, com as luzes piscando. Pais chorando e se abraçando no estacionamento, alguns ainda de pijama, de tanto que correram para chegar lá. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava a Emma desesperadamente. Encontrei ela sentada com um policial na sala da direção. O oficial me pediu para sentar. Eu sabia que não podia ser uma boa notícia. Nas últimas 3 semanas, Emma tinha começado a almoçar com um menino quieto chamado Marcos. Ele sempre parecia triste e com raiva. Emma me contou que no começo ninguém queria sentar perto dele. Ele é esquisito, diziam. Fica encarando o prato como se quisesse destruí-lo com os olhos. Mas minha filha, com um coração enorme que eu sempre admirei, mesmo quando ela faz birra por bobagem, decidiu que ele merecia companhia. Começou perguntando o nome. Depois, se ele queria uma bolacha. E aos poucos, Marcos parou de olhar pro prato e começou a olhar para ela. Naquele dia, sentada de frente pro policial, com as mãos trêmulas no colo e o rosto mais pálido do que eu já tinha visto, minha filha parecia outra pessoa. O policial, gentil, respirou fundo antes de começar a explicar o que estava acontecendo. Disse que Marcos tinha aparecido na escola naquela manhã com uma mochila diferente da habitual. Disse que um funcionário achou estranho ele pedir para guardar o material no armário antes da primeira aula. Ele nunca fazia isso. Mas antes que qualquer adulto tomasse providência, foi a Emma quem avisou. Com a voz baixa, mas firme, ela disse: eu sabia que ele estava planejando alguma coisa. Ele me contou ontem à noite. Disse que ninguém se importava, que ia fazer todo mundo ouvir o nome dele pela última vez. Ela não sabia exatamente o que ele queria fazer, mas pelo tom, pelo jeito, e pela maneira como ele a abraçou antes de sair, ela teve certeza de que não era bom. E quando ela chegou na escola e viu que ele não estava no lugar de sempre, ela foi direto à coordenação e falou tudo. Minha filha, de 15 anos, salvou uma escola inteira. Os policiais encontraram na mochila dele uma arma e munição, um plano escrito à mão, uma lista de alvos, nomes, professores, alunos, pessoas que, segundo ele, mereciam calar a boca de uma vez. E um cronograma. Meu estômago virou. Meu coração parecia estar sendo espremido por dentro do peito. Eu olhei para Emma com os olhos marejados e ela simplesmente disse: eu só lembrei do que você sempre me falou, mãe. Que ser gentil pode parecer pequeno, mas muda tudo para quem nunca recebeu isso. Eu chorei. Não consegui conter. Chorei ali mesmo, na frente do policial, da diretora, de todo mundo. Porque eu pensei que ela estava distante de mim, que tinha entrado naquela fase de adolescente que acha que sabe tudo. Mas ela escutou. Cada conversa, cada conselho, cada história que eu contei no banco de trás do carro depois de um dia difícil. Ela escutou. Mas a revolta veio depois. Porque no dia seguinte, enquanto a escola tentava abafar o escândalo com discursos vazios sobre ações preventivas e acolhimento emocional, uma professora me puxou de canto e disse que Emma estava sendo chamada de dedo duro pelos colegas, que alguns pais estavam reclamando da confusão. Que um deles teve a coragem de dizer que o menino só precisava de ajuda, não de polícia. Eu quis gritar: Emma salvou a vida desses filhos da mãe mimados. Salvou a vida dos próprios colegas, de professores, de funcionários. E agora estavam fazendo dela o problema. Não, eu não ia deixar isso passar. Fui direto à direção. Pedi a palavra numa reunião extraordinária de pais e professores. Falei com a voz embargada, mas firme. Disse: minha filha não é dedo duro. Ela é heroína. E vocês deviam estar agradecendo de joelhos. Olhei na cara de cada um daqueles pais hipócritas que, se tivessem perdido seus filhos naquele dia, estariam exigindo sangue, justiça e repostas. Mas como nada aconteceu, graças à minha filha, agora fingiam que era exagero. Que ela atrapalhou a vida do menino. Disse em voz alta para todos ouvirem: vocês não se preocupavam com o Marcos antes. Não ofereciam ajuda. Não sentavam ao lado dele. Mas agora querem posar de bons samaritanos em cima do silêncio da minha filha? Não.
A diretora tentou intervir com aquele tom de vamos manter a ordem. Mandei ela calar a boca. Disse, a ordem teria sido enterrada junto com os filhos de vocês se minha filha não tivesse feito o que ninguém aqui teve coragem de fazer. Agir. Emma me esperava no carro. Quando entrei, ela olhou para mim, sem saber se tinha feito certo ou errado. E eu olhei para ela como se estivesse vendo o próprio sol. Você fez tudo certo, eu disse. Você é tudo o que eles deveriam querer que seus filhos fossem. E se te chamarem de dedo duro de novo, diz que foi o dedo que apertou o botão da coragem que faltou neles. Na semana seguinte, tirei Emma da escola. Arranjei uma transferência. Ela não precisava provar mais nada para ninguém. Muito menos para gente que confunde silêncio com bondade e covardia com empatia. Ela salvou vidas. E agora, eu juro, vou passar o resto da minha vida garantindo que a dela seja honrada como merece. A mudança de escola foi mais difícil do que eu esperava. Não por causa da logística, mas por causa do silêncio. Emma ficou mais quieta. Ela, que sempre foi uma mistura barulhenta de inteligência, sarcasmo e doçura, agora parecia andar com peso nos ombros. Como se ainda carregasse cada nome daquela lista que ela impediu de virar estatística. Na nova escola, ninguém sabia. Não contamos para ninguém. Ela pediu isso. Disse que queria começar do zero. Que queria ser só Emma, e não a menina que delatou o colega, ou a heroína da tragédia que nunca aconteceu. E eu respeitei. Mas dentro de mim, uma raiva crescia todos os dias. Porque enquanto minha filha lutava em silêncio com o trauma de ter evitado o massacre, a antiga escola seguiu em frente. Sem uma única nota oficial de agradecimento. Sem uma única menção ao que ela fez. Nada. Pior, o Marcos foi internado por algumas semanas, teve acompanhamento psicológico e depois, como uma cereja podre no bolo, foi transferido para a mesma escola de Emma. Sim, isso mesmo, a mesma escola. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse olhado nos olhos dele, lido o desespero, reconhecido o perigo e feito o que nem adulto teve coragem de fazer. Foi a gota. Fui até a diretoria. Exigi explicações. Disseram que era decisão da Secretaria de Educação, que ele tinha o direito de estudar, que ele estava melhorando, que era um novo começo para todos. A diretora ainda teve a audácia de dizer, seria uma oportunidade para a Emma trabalhar o perdão, não acha? Perdão? Perdão? Minha filha não recusou emprestar um lápis. Ela não pegou uma borracha sem pedir. Ela não colou numa prova. Ela salvou vidas. E agora queriam que ela perdoasse o silêncio, o descaso, a exposição, a humilhação, tudo? Voltei para casa em fúria. Emma estava no sofá, os olhos grudados no nada. Ela já sabia. Tinha visto ele no corredor. Disse que ele a olhou, baixou a cabeça e passou reto. Não falou nada. Mas não precisava. O estômago dela embrulhou do mesmo jeito. Foi quando eu decidi. Se o sistema não ia protegê-la, eu ia. E dessa vez, não com silêncio. Dessa vez com barulho. Escrevi um texto. Uma carta aberta. Publiquei nas redes sociais, no grupo de pais, nos fóruns locais. Detalhei tudo. A aproximação, os sinais, o aviso ignorado, a ação da Emma, o silêncio da escola, a omissão da comunidade. Cada detalhe. Sem citar nomes. Mas deixando claro, houve um plano de massacre e ele só não se concretizou porque minha filha teve coragem. Em menos de 24 horas, a postagem explodiu. Compartilhamentos. Comentários. Manchetes locais. Adolescente impede tragédia em escola pública. Silêncio institucional levanta debate sobre saúde mental e segurança. Escolas falham em reconhecer jovens que salvam vidas. E aí, como num passe de mágica, começaram a aparecer jornalistas querendo entrevista, representantes da secretaria pedindo reunião, pais da escola antiga mandando mensagens, alguns agradecendo, outros pedindo desculpas. Tarde demais. Mas o mais revoltante foi o pedido da própria escola antiga. Um convite para Emma receber uma homenagem formal em uma assembleia. Uma homenagem. Agora, depois de tudo, Emma leu o convite, me olhou e disse com a voz mais firme que eu já tinha ouvido sair dela: eles não querem me homenagear. Eles querem limpar a imagem, esfregar a minha coragem como se fosse deles. Eu não vou. Eu a abracei. E foi naquele abraço que eu entendi. Minha filha não precisava de palco. Ela precisava de paz. Mas eu ainda precisava falar. Então escrevi mais uma carta. Respondi à escola. Disse que não haveria homenagem. Que eles não tinham direito de tocar no nome da minha filha sem antes reconhecerem tudo o que fizeram de errado. Que ela não era símbolo nem escudo. Era uma menina de 15 anos que foi mais adulta do que qualquer autoridade presente naquele dia. E que se eles realmente quisessem homenageá-la, que criassem uma política séria de identificação de riscos. Que treinassem professores para ouvirem sem minimizar. Que criassem espaços seguros para alunos marginalizados. Que em vez de palmas tardias oferecessem mudança real. Emma continuou sua vida. Hoje ainda evita aglomerações. Ainda tem dias em que chora no banho achando que não escuto. Mas ela dorme melhor. Anda mais leve. E eu continuo com raiva. Não da escola. Não só da escola.
mas de uma sociedade que idolatra heróis quando é conveniente, mas pisa neles no cotidiano, que quer o gesto, mas não quer encarar o motivo que o tornou necessário, que acha mais fácil exigir silêncio da vítima do que responsabilizar os cúmplices do abandono. Minha filha não é símbolo. Minha filha é farol. E eu juro, se alguém tentar apagar essa luz de novo, vai ter que enfrentar a tempestade que eu guardei por anos. Emma começou a andar com uma postura diferente. Ainda discreta, ainda cautelosa, mas com algo nos olhos que me partia por dentro, uma espécie de vigilância constante. Como se estivesse sempre calculando por onde escapar, onde se esconder, como proteger os outros se o mundo virasse de cabeça para baixo de novo. Eu a levei ao psicólogo. Mais de um, na verdade. Alguns tentaram aplicar protocolos padronizados, como se ela fosse só mais uma adolescente ansiosa. Outros diziam que era importante não alimentar a sensação de perigo. Mas nenhum deles perguntou: você tem raiva? Porque ela tinha. Muita. E com razão. A cada notícia nova de um ataque escolar em outro estado, ela ficava em silêncio. Afastava o celular e passava a noite em claro. Eu ouvia os passos no corredor, indo e voltando, como se ela quisesse fugir da própria cabeça. E pior, a escola nova começou a tratá-la como uma espécie de anomalia. Professores desconfiados, colegas que cochichavam. Ela não contou o que aconteceu, mas de algum jeito sempre escapa. Numa manhã, entrou no carro e disse: mãe, alguém colocou um bilhete no meu armário. Estava escrito, delatora. Só isso. Foi quando minha revolta virou veneno. Liguei para a diretoria. Exigi providências. Eles me ouviram com aquela mesma neutralidade podre que tanto conheço. Vamos averiguar, senhora. É importante não fomentar retaliações. Eu explode. Retaliação contra o quê? Contra ela ter impedido uma chacina? Vocês estão com mais medo do desconforto do que da morte de seus próprios alunos? Silêncio. Emma me olhou no espelho retrovisor e disse: não precisa, mãe. Já entendi que ninguém quer ver. Mas eu queria. Eu via. E sabia o que precisava fazer. Organizei uma reunião com outras mães. Não as populares, nem as que postam flores no Instagram. Procurei as que também têm filhos excluídos, estranhos calados. Aquelas que ouvem seus filhos dizerem que não querem mais ir à escola e fingem que é só preguiça. Em 2 semanas éramos 10. Em um mês, 24. E juntas começamos a agir. Criamos um grupo de apoio. Não institucional, não moderado por escola nenhuma. Só mães, pais e alunos. Começamos a mapear casos de negligência, a ouvir histórias abafadas. A nomear professores que ignoravam sinais, a expor diretores que preferiam silêncio a escândalo. E a contar, nome por nome, os Emas da cidade, os que viram, os que avisaram, os que não foram ouvidos. Quando a imprensa local veio cobrir, não recuamos. Mostramos bilhetes, prints, áudios. E a pergunta que deixamos no ar foi simples: quantas tragédias precisam ser quase para que a próxima não seja real? Emma me viu ser chamada de histérica por colunistas e pais influentes. Viu uma professora escrever que esse tipo de mãe atrapalha mais do que ajuda. Viu amigos se afastarem. Mas também viu um garoto que ela nunca tinha visto antes se aproximar no corredor e sussurrar: obrigado. Ela sorriu pela primeira vez em meses. Não me importo mais com o que dizem. A escola pode nos pintar como problema. A sociedade pode fingir que nossos filhos são exagerados. Mas eles sabem. Eles veem. E um por um, vão aprendendo que não precisam abaixar a cabeça. Minha filha não nasceu para ser mártir. Ela nasceu para ser livre. E ninguém vai calá-la enquanto eu respirar. Depois que o grupo cresceu e a nossa voz começou a ecoar pelos corredores que antes abafavam gritos, a escola resolveu agir. Mas não do jeito certo. Começaram com e-mails frios, sem assinatura direta, cheios de jargões como zelamos pelo bem-estar emocional dos alunos e não toleramos atitudes que causem instabilidade no ambiente escolar. Instabilidade. Foi essa palavra que usaram para descrever o que minha filha causava. Não o garoto armado. Não a estrutura falha. Não os professores omissos. Mas Emma, a menina que impediu um massacre. A incômoda. A que não soube calar. Recebi uma ligação da coordenadora pedagógica. A tal mediação. Um convite para restabelecer o diálogo institucional. Cheguei na reunião com tudo impresso, relatório policial, o bilhete anônimo, os prints dos comentários online, até a foto da mesa que Emma dividia no refeitório, cercada de cadeiras vazias. Eles começaram com sorrisos, palavras medidas. Reconhecemos o valor da atitude da sua filha, disse o diretor, mas precisamos preservar o coletivo. O coletivo. Eles estavam dizendo, com toda a hipocrisia possível, que se manter em silêncio teria sido mais fácil, mais conveniente, mais seguro para a reputação da escola. Eu olhei para todos eles e respondi devagar. Vocês queriam que minha filha deixasse pessoas morrerem para que ninguém se sentisse desconfortável? A sala ficou muda. A psicóloga escolar mexia nos papéis, a coordenadora ajeitava o colar no pescoço, e o diretor limpava os óculos que nem estavam sujos. Covardes, todos eles. Levantei. Não é uma conversa que vai apagar o que vocês estão fazendo.
Isso aqui é maquiagem para a ofensa institucional que minha filha sofreu. E não vamos mais aceitar isso. No dia seguinte, protocolei uma denúncia formal no Ministério Público. Juntei documentos, testemunhos, até mensagens de apoio de outros pais que tinham medo de se expor, mas que agora se sentiam fortalecidos. A escola tentou me silenciar com ameaças veladas de difamação, de processo, de que Emma poderia ter dificuldades futuras com o boletim. Pensei em recuar, por um segundo. Mas lembrei do abraço que ela me deu naquela manhã, do aperto, da despedida que ela achava que podia ser a última. E aí minha raiva se transformou em algo mais forte, propósito. Comecei a dar entrevistas. Contei o caso em audiência pública. Criei uma página para denúncias anônimas. Cada relato que chegava me dava mais munição. Alunos que relataram abusos. Pais que diziam ter sido ignorados. Professores que se calaram por medo de perder o emprego. E no centro de tudo isso, o mesmo padrão, o silêncio institucional. A política do não vamos causar alarde. Emma começou a andar pelos corredores com outra postura. Não mais como quem tem medo, mas como quem sabe que fez a coisa certa. Alguns colegas ainda cochichavam, mas outros começaram a se sentar com ela. Um garoto chamado Lucas que confessou ter sofrido bullying desde o 6º ano. Uma menina chamada Ana que revelou que já tinha pensado em suicídio por se sentir invisível. Eles formaram um grupo. Chamaríamos de clube se não fosse tão essencial. Um espaço seguro, criado por quem nunca teve espaço algum. A escola tentou dissolver. Disse que não era a atividade oficial. Sugeriram substituir por roda de conversa sobre empatia mediada por, adivinhe quem? A própria coordenadora que fingiu não ver o bilhete no armário da minha filha. Foi aí que publiquei tudo, com nomes, datas, provas. As postagens viralizaram. A imprensa nacional nos procurou. E a escola? Silenciou. O diretor pediu afastamento. A coordenadora pediu exoneração. A psicóloga escolar simplesmente sumiu. Ninguém aguentou o peso do espelho. Emma não voltou para aquela escola. Mas saiu de lá com algo que ninguém mais poderia tirar, a certeza de que ela não estava errada. Hoje ela é voluntária em um projeto de escuta para adolescentes. Escreve, dá palestras, recebe cartas de outros jovens que, como ela, estavam à beira do silêncio eterno. E ela ouve, porque ela sabe o que é gritar por dentro e não ser ouvida. E eu sigo ao lado dela, não como salvadora, mas como a muralha que nenhum sistema covarde jamais derrubará de novo. Porque se o mundo quer meninas silenciosas, dóceis e convenientes, então escolheu a família errada para tentar dobrar. Depois de tudo o que aconteceu, achei que o pior já tivesse passado. Que derrubar aquela escola e suas máscaras seria suficiente. Mas eu estava enganada. A verdadeira podridão estava mais fundo, enraizada em lugares que nem mesmo eu imaginava. E foi quando recebi uma carta, sim, uma carta, timbrada pela Secretaria de Educação, que percebi que o sistema não só sabia do que havia acontecido, como também o havia autorizado. A carta dizia com toda a frieza burocrática do mundo, que a denúncia protocolada havia sido analisada e que, por ora, não foram encontradas irregularidades suficientes para a abertura de um processo disciplinar contra a instituição de ensino. Isso depois de uma tentativa de massacre evitada, depois de uma aluna ser punida socialmente por impedir uma tragédia, depois de uma gestão escolar que rasgou qualquer noção de responsabilidade. Eles tiveram a audácia de me chamar de mãe inflamada. Usaram essas palavras. Como se meu erro tivesse sido me importar demais. Como se indignação agora fosse um defeito de personalidade. Emma leu a carta primeiro. Ela estava sentada no sofá da sala, os olhos passando cada linha com uma expressão vazia. Não disse nada. Apenas dobrou o papel e colocou sobre a mesa como se fosse mais um entre tantos absurdos. Aquilo me rasgou mais do que qualquer grito. Eles estavam tentando nos silenciar pelo desgaste. Usar o cansaço como forma de punição. E quase conseguiram. Mas aí veio a última gota. Recebi uma ligação de uma jornalista que havia feito a primeira reportagem sobre o caso. Ela estava furiosa. Disse que um dos funcionários da escola, aquele mesmo que me olhou nos olhos e disse sua filha fez a coisa certa, havia sido transferido. Não promovido. Transferido para um colégio de periferia com turmas superlotadas, como forma de retaliação por ter falado com a imprensa. O nome dele era Samuel. Um professor de história. Um dos poucos que tratavam os alunos como pessoas e não como números em planilha. Ele estava pagando por ter tido ética. Aquilo me deu náuseas. Fui até a secretaria. Entrei no prédio como quem entra em um campo de batalha. O segurança tentou me barrar. Eu empurrei. Disse que não sairia até alguém responsável me explicar como exatamente proteger alunos virou motivo para a punição. Fui recebida por uma mulher de taier bege e sorriso de plástico. Nome no crachá, Silvana. A senhora precisa entender que há procedimentos internos a serem seguidos. Respirei fundo. O procedimento de vocês é punir quem fala? Ela manteve o sorriso. Não estamos punindo ninguém. Estamos realocando, conforme necessidade da rede. Conveniente, respondi. Sempre há uma necessidade. Quando o funcionário resolve ter espinha dorsal, né?
Silvana parou de sorrir. Eu quero isso por escrito, continuei. Quero cada uma das decisões, cada movimentação. Quero saber quem decidiu ignorar as provas, quem assinou o arquivamento. Porque se vocês acham que isso vai morrer aqui, estão muito enganados. Ela levantou da cadeira. A senhora está sendo agressiva. Estou sendo mãe, respondi. O tipo de mãe que vocês não conseguem engolir. E sabe por quê? Porque a minha filha não morreu. Porque a minha filha não se calou. Porque o que ela fez expôs a mediocridade confortável de todos vocês. Silêncio. Ela tentou argumentar. Eu já estava fora da sala. Naquela noite, sentei com Emma. Mostrei a ela tudo o que estávamos enfrentando agora. Ela olhou para mim com aquele cansaço que só quem amadureceu demais, cedo demais, carrega no rosto. Eles vão continuar, mãe. Sempre vai ter outro sistema tentando apagar quem incomoda. Eu sei, respondi. Mas agora eles incomodam a gente também. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Eu não parei. Fiz dossiê. Abri petição. Acionei a defensoria. Gravei vídeo, publiquei tudo. E dessa vez não estávamos sozinhas. Pais, professores, ex-alunos, ativistas. A rede cresceu. Começaram a aparecer histórias semelhantes, de outros estados. Outras Emas. Outras tentativas sufocadas de mudar o que apodrece por dentro. E quanto à escola? Foi obrigada a emitir uma nota oficial. Sob pressão. Sem alma. Dizendo que valorizava o protagonismo juvenil e a denúncia responsável. Bonito no papel, ridículo para quem conhece a verdade. Emma nunca mais pisou lá. Mas o nome dela ficou gravado nos corredores, não como escândalo, mas como lembrança viva de que o silêncio não é mais regra. Hoje, quando vejo minha filha falando em uma roda de conversa, cercada de outros jovens que aprenderam a se ouvir, eu entendo. Eles nunca tiveram medo da violência. O medo deles sempre foi que alguém tivesse coragem de impedir. E nós impedimos. E vamos continuar impedindo. Porque se ser mãe inflamável é o preço, então que eu queime o mundo. Mas minha filha, nunca mais. Eu achava que a pior parte tinha passado. Que depois de tudo, a exposição, as ameaças veladas, a tentativa de sufocar a verdade com discursos ensaiados e punições silenciosas, o sistema recuaria, ainda que só por vergonha. Mas subestimei a teimosia de quem prefere proteger aparências a proteger vidas. A escola onde Emma estudava não apenas não reconheceu o erro, como decidiu premiar a omissão. Dias depois da carta da secretaria, soube que o diretor, aquele mesmo que me olhou nos olhos com aquele ar protocolar de quem só se preocupa com a folha de ponto, havia sido promovido. Isso mesmo, promovido. Ganhou um cargo na coordenação regional com salário maior, bônus por desempenho e uma sala com vista. O homem que ignorou os alertas, que culpou minha filha por expor um problema, que minimizou um risco real, ele foi recompensado. Foi aí que entendi. O problema não era a escola, era o sistema inteiro. Um sistema que prefere silenciar os que agem com empatia a admitir que está falido, que transforma professores em cúmplices de um teatro decadente e alunos em números que só importam se rendem boas estatísticas. Eu já não estava mais com raiva. Raiva é passageira. O que eu sentia era nojo. Um nojo profundo de tudo aquilo que fingia ser educação, mas era só maquiagem sobre um cadáver moral. Decidi que ia mais fundo. Conversei com os pais de outros alunos. Criei um grupo. No começo, eram só 4. Depois do primeiro vídeo que publiquei, viramos 30. Depois de uma matéria no jornal local, éramos mais de 100. Todos com histórias parecidas. Bullying acobertado, denúncias ignoradas, alunos excluídos por serem diferentes. Emma não era a exceção. Era o alerta vermelho que ninguém mais conseguiu ignorar. Em uma das reuniões, uma mãe chorou. Contou que o filho dela, autista, foi colocado de castigo porque não sabia se enturmar. A escola o chamava de difícil. Ele tinha 8 anos. 8. Com um diagnóstico, laudos, direitos garantidos por lei. E ainda assim, era tratado como incômodo. Porque inclusão dá trabalho. E esse sistema odeia trabalho que não gere aplauso. Na semana seguinte, protocolei uma denúncia formal no Ministério Público. Não contra a escola. Contra a secretaria. Listei nomes, datas, transcrições. Juntei prints, gravações, depoimentos. E não me escondi. Assinei com meu nome completo. Porque se há uma coisa que eles ainda não conseguiram me tirar, é a minha voz. E agora, ela ecoa mais forte do que nunca. Tentei manter Emma fora disso. Mas ela já sabia. Ela sempre soube. Um dia me olhou e disse, se eles têm vergonha de admitir que alguém como Marcos existe, é porque são culpados de algo pior. E eu entendi. O problema nunca foi minha filha se importar. Foi o mundo à volta dela se fingir surdo. A resposta da secretaria veio semanas depois. Uma nota evasiva, cheia de termos técnicos e juridiquês, dizendo que a apuração será feita conforme os trâmites legais. Era a versão educada de não vamos fazer nada, mas queremos parecer que sim. Eu não caí. E não deixei que os outros caíssem também. Começamos a organizar uma audiência pública. Convidamos deputados, conselheiros, psicólogos, educadores. Fizemos barulho. E quando a imprensa voltou, porque a imprensa ama escândalo quando rende clique. Estávamos preparados.
Mostramos os rostos, as histórias, as provas. E o mais importante, mostramos que não íamos recuar. Na manhã da audiência, olhei para a Emma no espelho. Ela ajeitava o cabelo com a calma de quem já enfrentou mais do que muita gente enfrentará na vida inteira. E me disse, se eles não querem escutar mães, talvez escutem uma filha. Ela subiu ao palco, pegou o microfone e contou tudo, com detalhes, com verdade, com dignidade. Não chorou, não vacilou. Olhava direto nos olhos de cada autoridade na sala. Quando terminou, a plateia estava em silêncio. Não aquele silêncio de constrangimento. Era silêncio de vergonha. De quem viu o espelho e não gostou do que refletiu. Na saída, um deputado se aproximou. Tentou dizer algo bonito, protocolar. Emma o interrompeu. Se sua filha fosse esquecida num canto por fazer o que é certo, o senhor também estaria aqui. E foi isso. Eu não sei se a justiça virá rápida. Não sei se todos pagarão pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas sei que ninguém mais vai dizer que não sabia. Que ninguém mais vai tratar empatia como fraqueza. Que minha filha, e tantas outras como ela, não serão mais silenciadas por gente com cargo e sem coragem. Porque agora somos barulho. Barulho de mães em fúria. Barulho de alunos com voz. Barulho de um sistema que começa, aos poucos, a ruir. Depois da audiência, a gente achou que o pior já tinha passado. Que enfim, com tudo escancarado, os rostos expostos, as palavras ditas diante de câmeras e microfones, o mínimo que aconteceria seria um recuo, um pedido de desculpas. Uma medida qualquer que mostrasse, ainda que só por orgulho ferido, que eles entenderam o tamanho do erro. Mas não. Eles dobraram a aposta. Na semana seguinte recebi uma notificação. Formal. Timbre da Secretaria de Educação. Assunto: apuração de conduta. Minha conduta. Alegavam que meu comportamento hostil e minha exposição desnecessária do ambiente escolar estavam comprometendo o bem-estar dos demais alunos. Isso mesmo. Eu, a mãe que denunciou o acobertamento de um possível massacre, agora era o problema. Eu era a ameaça. Emma foi chamada à direção. Perguntaram se ela estava sendo manipulada por mim. Se eu tinha pedido para ela inventar alguma coisa. É normal, querida, disse a orientadora. Você está em idade de confundir atenção com coragem. Emma voltou para casa muda, olhar fixo na janela. Não disse uma palavra até a hora do jantar. Aí soltou. Eles querem que eu me sinta errada. E por um segundo, quase conseguiram. Foi nesse instante que meu sangue ferveu de verdade. Liguei para a advogada. Sim, porque depois da audiência a gente já tinha montado uma equipe. Ninguém luta contra um sistema desses de peito aberto e esperança no bolso. Eu queria processar, expulsar, queimar o nome de cada um daqueles cúmplices com a verdade que eles tentavam sepultar sob protocolos e cinismo. Mas a advogada disse com calma, vai piorar antes de melhorar. Aguente firme. Firme? Você já tentou explicar para sua filha de 15 anos que ela vai ser perseguida por ter feito a coisa certa? Que ela vai ser chamada de mentirosa por adultos que deveriam protegê-la? Que professores, aqueles que abraçaram vocação para ensinar, vão virar as costas por medo de perder gratificações? Eu fui chamada a uma reunião com o novo diretor interino. Homem gelado, fala pastosa, olhar de quem nunca levantou uma bandeira na vida. Estamos tentando reestabelecer a ordem, ele disse. A senhora entende que sua presença nas redes sociais, nas entrevistas, acaba instigando os outros pais, e isso afeta nossa imagem institucional. Minha resposta foi simples: se a imagem de vocês está arranhada, é porque a realidade de vocês fede. Ele não gostou. Claro que não. Eles nunca gostam quando a verdade não vem com laço. Na semana seguinte, Emma foi suspensa. 3 dias, sem justificativa clara. Conduta inadequada. Disseram que ela confrontou a autoridade em sala. O tal confronto? Uma pergunta. Por que estamos aprendendo sobre liberdade se na prática ela é punida? Isso. Foi isso. Nesse ponto, algo quebrou em mim. Eu parei de tentar negociar, de argumentar com gente que age como se a dor alheia fosse exagero e a justiça fosse opcional. Comecei a gravar tudo. Cada reunião, cada conversa, cada absurdo dito em tom neutro como se fosse só burocracia. Soltei os áudios. Na íntegra. Em uma página que eu mesma criei. Educar não é silenciar. Em 2 dias, 100.000 seguidores. Em 5, denúncia em rede nacional. O nome da escola virou sinônimo de vergonha. Ex-alunos começaram a mandar relatos. Professores aposentados escreveram cartas abertas. E então, finalmente, o que eles mais temiam aconteceu. Os patrocinadores de um projeto de excelência pedagógica da escola recuaram. O dinheiro parou. A diretora da secretaria pediu licença médica. O novo diretor, remanejado para funções internas. E quanto a nós? Emma voltou à escola no fim da suspensão de cabeça erguida, carregando uma pasta com novos relatos. Quando entrou na sala, ninguém riu, ninguém zombou. Muitos abaixaram os olhos. Porque no fundo, até quem se cala sabe reconhecer uma força que não se curva. E eu sentei na primeira fila da reunião de pais da semana seguinte, usando a camiseta com a estampa da página, o celular gravando no bolso, e a certeza de que agora ninguém mais me calava.
Porque o que começou com uma menina sentada ao lado de um garoto triste virou uma revolução silenciosa, feita de mães que já engoliram demais, pais que abriram os olhos, e filhos que entenderam que empatia nunca foi fraqueza. E se alguém ainda acha que pode apagar isso com ameaças e burocracia, é porque nunca viu uma mãe com raiva decidir que não vai mais pedir espaço. Ela vai tomá-lo, palavra por palavra, voz por voz, até que o sistema inteiro seja obrigado a escutar. Eles acharam que tudo ia se acalmar, que depois da exposição do escândalo, da pequena revolução que começamos, a poeira baixaria. Como sempre baixa quando as mães cansam, quando os alunos se formam, quando os jornalistas encontram outra tragédia para cobrir. Mas o que eles não sabiam é que eu não queria justiça apenas. Eu queria memória. Queria que eles lembrassem da garota que salvou vidas porque se recusou a tratar alguém como invisível. Lembrassem da escola que tentou punir a coragem. E lembrassem de mim, não como a mãe histérica que virou manchete, mas como a mulher que foi até o fim. Então eu fui além. Depois que o projeto pedagógico perdeu o patrocínio e as remanejadas começaram a pipocar, descobri que o verdadeiro poder deles não vinha só do sistema público, mas das ligações privadas. A escola tinha uma parceria com um colégio de elite, onde vários dos diretores tinham filhos estudando, e mais do que isso, onde alguns deles davam aulas nos fins de semana para aumentar o salário. Era ali que morava a vaidade, a imagem pública, a reputação que eles tanto queriam proteger. Entrei em contato com os responsáveis do colégio parceiro, mas não como mãe, como jornalista. Sim, porque antes de ser mãe em tempo integral, eu trabalhava com comunicação institucional. Sabia exatamente que palavras usar para fazer parecer uma consulta formal, depois uma apuração, depois um dossiê. Juntei todas as provas, as gravações das reuniões, os registros da suspensão arbitrária da minha filha, os relatórios médicos da psicóloga de Marcos que confirmavam o risco real que ele representava, e o impacto que teria causado se Emma não tivesse falado. Enviei tudo, e esperei. 2 semanas depois, recebi um e-mail protocolar. A parceria com a Escola Municipal Santos Dias está sendo encerrada por tempo indeterminado, devido a inconsistências éticas incompatíveis com os princípios da nossa instituição. 3 dias após isso, o coordenador pedagógico pediu exoneração. A orientadora tirou uma licença por motivos emocionais. E a diretora, aquela que me olhou nos olhos dizendo que eu precisava preservar a imagem da escola, apareceu em um vídeo vazado, chorando em uma reunião interna, dizendo que foi feita de bode expiatório. Bode expiatório não. Arquitetaram a omissão, silenciaram os alertas, humilharam minha filha e ainda tentaram me pintar como desequilibrada. Eles só não contavam que meu desequilíbrio fosse estratégico. Mas a parte mais amarga, e ao mesmo tempo mais satisfatória, veio quando o pai de Marcos me ligou. A voz tremia. Disse que Marcos estava melhorando, que começara a terapia intensiva e que, pela primeira vez, falava de planos para o futuro. Ele me disse que Emma o fez sentir humano. Só queria que você soubesse. Eu chorei. Mas não de dor, de alívio. No último dia de aula, Emma foi chamada ao palco. Não pela direção. Essa continuava fingindo que ela era só mais uma aluna. Mas pelos próprios colegas. Eles organizaram um abaixo-assinado, mais de 300 assinaturas, exigindo uma menção honrosa para a coragem que salvou vidas. E naquele palco improvisado, diante de uma plateia que finalmente entendia, ela falou, sem script, sem medo. Me ensinaram a ser boazinha, a não fazer barulho, mas eu aprendi que gentileza sem firmeza vira servidão, e que coragem dói, mas também liberta. Eu a aplaudi de pé, e quando descemos juntas da escola naquele dia, não senti que era o fim de um ciclo, senti que era o começo de outro, onde ninguém mais vai aceitar uma cadeira ao lado do lixo só porque temem parecer exagerados. A vingança, afinal, não foi barulhenta. Não foi com fogo ou fúria. Foi com justiça, estratégia e memória. Foi tirar deles o que mais prezavam, o silêncio cúmplice. E no lugar desse silêncio, deixei algo que grita mais alto que qualquer escândalo. A verdade. Gravada, registrada. E acima de tudo, inapagável.